Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Sabe quando a gente relê algo da infância, tipo as histórias de Daniel na Bíblia? A cova dos leões, a fornalha. Aham. E aí percebe que, como adulto, nossa, a coisa fica bem mais complexa do que parecia, ou como uns textos proféticos antigos que parecem tão distantes, de repente jogam uma luz assim inesperada no presente. É exatamente essa sensação, né? Muita gente passa por isso com o livro de Daniel. E é nesse terreno que é fascinante e às vezes, assim, bem desafiador que a gente vai mergulhar hoje. Legal. E qual a nossa fonte? A nossa fonte principal é o livro Pregando Cristo a partir de Daniel, do Sidney Greidanus. A gente está usando a edição brasileira da Cultura Cristã. Ah, esse título já entrega bastante a proposta, né? Totalmente. Não é só entender Daniel lá na época dele, mas é buscar especificamente, numa ótica cristã clara do autor, como é que esse livro antigo apontaria para a figura de Cristo. Exatamente. A ideia do Greidanus é essa mesma, oferecer um guia para interpretar e também para comunicar a mensagem de Daniel hoje, sabe? E conectando tudo isso ao centro da fé cristã, que para ele é Cristo. Certo. Então, a nossa missão aqui hoje é, destrinchar as ideias centrais que o Greidanus apresenta sobre Daniel. Isso. Vamos investigar por que ele acha esse livro tão difícil de interpretar, como ele vê a estrutura, os gêneros literários, quais temas ele acha cruciais, né? Tipo a soberania de Deus, a esperança no meio da dificuldade. Aham. E, claro, como ele argumenta que essa mensagem antiga ainda fala com a gente hoje, sempre apontando para Cristo. Vamos fundo nessa leitura do Greidanus. Ótimo. E um bom ponto de partida são justamente os desafios, né? O Greidanus não pega leve nisso, não. Ele cita outros estudiosos, como o André Lacocque, que diz que a mensagem de Daniel é apresentada de um jeito, assim, cheio de armadilhas e ciladas. Nossa, pesado. E ele menciona também o Sandy e o Gias Jr., que alertam para o perigo de interpretações que, sabe, ignoram o contexto original do livro. Para ele, Daniel está ali entre os livros mais difíceis do Antigo Testamento, para quem vai pregar ou só interpretar mesmo. E qual seria a principal armadilha na visão dele? A maior dificuldade? Sem dúvida nenhuma é o gênero literário que domina a segunda metade do livro, o apocalíptico. É aquele estilo cheio de visão simbólica, né? Bestas esquisitas, números com mistério. Greidanus até cita uma definição mais acadêmica que descreve a literatura apocalíptica como sendo uma revelação divina, normalmente mediada por um anjo, um ser celestial, Certo. que desvenda uma realidade maior, transcendente, e essa realidade envolve tanto o tempo, prevendo a salvação final de Deus na história, quanto o espaço, mostrando a ação de seres sobrenaturais, anjos, demônios, essa coisa toda. Ok, essa definição é um pouco densa. Na prática, para o leitor comum de Daniel, o que isso quer dizer? Então, na prática, o Greidanus explica que esse gênero tinha uma função muito específica na época. Em tempos de crise, de perseguição, que era provavelmente o caso dos primeiros leitores de Daniel, né? Essas visões cheias de símbolo serviam para quê? Para interpretar o caos do presente, mas olhando pela lente do plano maior de Deus, do controle final dele. Ah, entendi. Para dar esperança. Exato. Era para dar esperança e para encorajar a fidelidade, sabe? Mostrar que, apesar do que está aparecendo, Deus está no comando e ele vai garantir a vitória no final. O perigo hoje, segundo ele, é pegar esses símbolos e aplicar de um jeito totalmente desconectado daquela realidade, da intenção original. Faz todo sentido. E Greidanus também entra naquelas discussões mais acadêmicas, tipo, quem escreveu o livro, quando? Porque isso sempre dá pano para manga, né? Sim, ele aborda isso e de forma bem direta, reconhecendo que é complexo. Ele apresenta as duas posições principais. Tem a visão tradicional, né, que defende que foi o próprio profeta Daniel quem escreveu, lá no século VI a.C., durante o exílio na Babilônia e no comecinho do Império Persa. Certo, a visão clássica. Isso. E tem a visão crítica moderna, que é mais comum nos meios acadêmicos hoje. Essa visão argumenta que o livro foi escrito bem depois, lá pelo século II a.C.,
por um autor que a gente não sabe quem foi, durante a perseguição do rei sírio Antíoco IV Epífanes contra os judeus. Uma perseguição bem pesada. E o que sustenta essa visão mais tardia? Para os críticos que o Greidanus menciona. O Greidanus explica que os críticos apontam para supostas imprecisões históricas nos primeiros capítulos. Coisas que, segundo eles, alguém que viveu na época, como Daniel, não cometeria. Tipo o quê, por exemplo? Coisas como a data do cerco de Jerusalém, lá em Daniel 1.1, que parece que não bate direito com o que está em Jeremias, ou Nabucodonosor sendo descrito como o grande construtor da Babilônia, quando a história diz que foi mais o pai dele, ou Belsazar sendo chamado de rei da Babilônia, quando historicamente parece que ele era corregente com o pai Nabonido, que nem estava lá na hora. Entendi. São detalhes históricos que geram debate. Exato. O Greidanus não entra em detalhes para refutar cada um desses pontos no livro, mas ele reconhece que essas questões existem, que fazem parte do desafio de interpretar Daniel. Ele mesmo, no entanto, na análise dele, tende a seguir a visão mais tradicional. Ok, ele reconhece a treta, mas segue um caminho. E como ele organiza o livro em si? A estrutura. Ele adota a divisão que é bem aceita, na verdade. O livro tem duas metades bem distintas. Os capítulos de 1 a 6 são mais narrativas, sabe? Contando as histórias de Daniel e dos 3 amigos dele na corte da Babilônia, depois da Pérsia. As histórias mais famosas, né? Isso. Já os capítulos de 7 a 12, aí a coisa muda. São 4 visões apocalípticas que o próprio Daniel recebeu. Então, os 2 grandes gêneros que o Greidanus trabalha são esses: narrativa histórica, nos capítulos 1 a 6, e literatura apocalíptica, nos capítulos 7 a 12. Certo. Narrativa e apocalíptico. E qual seria, então, a mensagem central que o Greidanus tira disso tudo? Pensando lá nos primeiros leitores. Aqueles judeus exilados na Babilônia. Para Greidanus, a mensagem original era profundamente pastoral, sabe? Era para confortar e encorajar um povo que tinha perdido tudo: a terra, o templo, a independência. Imagina a cena lá do Salmo 137. Junto aos cios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, é muito forte. Nossa, é verdade. Um cenário de desespero. Total. E aí, o livro de Daniel viria como uma resposta para esse desespero, afirmando de forma bem categórica: Deus não perdeu o controle. Ele continua soberano, sim, mesmo sobre os impérios mais poderosos do mundo. E ele tem um plano que vai levar à vitória final do seu povo, daqueles que se mantiverem fiéis. E como ele conecta essa mensagem tão antiga, de um contexto tão específico, com a gente hoje? Porque, né, o nosso mundo é bem diferente do exílio na Babilônia. Aqui entra uma das conexões mais fortes que o Greidanus faz, na minha opinião. Ele usa uma expressão bem marcante que ele cita num sermão de exemplo no livro: a gente ainda vive a leste do Éden. A leste do Éden. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora o exílio histórico na Babilônia tenha acabado, a condição humana ainda é marcada pelo sofrimento, pela alienação, pelas consequências da queda, sabe? A gente enfrenta as nossas próprias formas de exílio hoje. Doenças, perdas, injustiças, relacionamentos que se quebram, desastres naturais, crises globais. Entendi. Nossos próprios rios da Babilônia modernos. Exatamente. Portanto, a mensagem de Daniel sobre a soberania de Deus no meio do sofrimento e a promessa de uma restauração final continuaria para o Greidanus sendo extremamente relevante. E necessária. Essa conexão a leste do Éden é realmente forte. Ok, então vamos mergulhar nos temas principais que o Greidanus desenvolve a partir de Daniel. Qual seria, assim, o pilar central da leitura dele? Sem dúvida nenhuma, a soberania de Deus. Esse tema, olha, ele martela no livro do começo ao fim, na análise do Greidanus. Ele argumenta que cada história, cada visão, de alguma forma, serve para reforçar isso. Deus está no trono. Ele está controlando a história humana, mesmo quando tudo parece um caos absoluto. E como ele ilustra isso? Porque falar de soberania em tese é uma coisa, mas como ele
enxerga isso no texto de Daniel mesmo? Ele mostra de forma bem concreta. Por exemplo, logo no comecinho, Daniel 1, verso 2, quando o rei de Judá é derrotado, levado cativo para Babilônia, o texto diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. O Senhor entregou. Deus agindo soberanamente, mesmo através de um evento que parecia um desastre para o povo dele. Ele também destaca a menção à terra de Sinar, lá em Daniel 1.2, de novo, para onde os utensílios do templo são levados. Greida nos conecta isso lá com Gênesis 11, a Torre de Babel, que ficava em Sinar. Ah, interessante. Ele sugere que é tipo uma lembrança do julgamento de Deus sobre a arrogância dos impérios humanos que se opõem a ele. Que interessante essa conexão com Babel. E nas outras narrativas, esse tema continua? Continua forte. No capítulo 2, tem a famosa estátua que representa os impérios mundiais, né? Ela é destruída por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra vira uma montanha e enche a terra toda. Greida nos vê aí o quê? O reino de Deus chegando com tudo e superando todos os poderes humanos. O próprio Daniel fala que Deus remove reis e estabelece reis, Dan 2:21. Certo. Aí nos capítulos 3 e 6, os livramentos milagrosos da fornalha, da cova dos leões, não são só sobre a fé dos rapazes, mas principalmente sobre o poder soberano de Deus. Ele protege seus servos e humilha os governantes pagãos, forçando eles a reconhecer o Deus de Israel. E a história de Nabucodonosor no capítulo 4? Aquela que ele fica meio fora de si. Para Greidanos, esse capítulo é um tratado sobre a soberania divina. Pensa bem, o rei mais poderoso do mundo é humilhado de um jeito drástico, vivendo como um animal, até que ele reconheça o que o texto repete 3 vezes. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Dan 4, 17, 25 e 32. É Deus ensinando uma lição dura, mas necessária. É verdade. Aí no capítulo 5, vem o julgamento de Belzazar, com a escrita na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim. Greida nos explica que significa contado, pesado, dividido. Por quê? Porque o rei profanou as coisas sagradas e foi achado em falta na balança de Deus. De novo, é Deus intervindo diretamente para julgar um reino ímpio. Certo. A soberania de Deus parece bem clara nessas histórias dos primeiros capítulos. E nas visões apocalípticas da segunda metade, como fica? Graidanos argumenta que o tema continua ali, talvez de forma ainda mais cósmica, sabe? Em Daniel 7, aquelas bestas terríveis que representam impérios brutais, elas são julgadas pelo ancião de dias lá no trono celestial dele. Em Daniel 8 e 11, mesmo quando descreve a perseguição terrível do pequeno chifre, que Graidanos identifica primeiro com Antíoco IV, mas também como um tipo do anticristo final, fica claro que Deus estabelece limites para a ação do mal. Ele controla o tempo da tribulação, não é para sempre. Isso é importante. A profecia das 70 semanas, em Daniel 9, é vista como o cronograma soberano de Deus para a redenção. E nos capítulos finais 10 a 12, Graidanos destaca a revelação da guerra espiritual que acontece por trás das cortinas, mostrando que Deus está orquestrando os eventos históricos num nível que a gente não vê. Fica bem claro mesmo que, para o Graidanos, a soberania de Deus é a espinha dorsal do livro todo. Mas ele destaca outros temas importantes também, né? Sim, com certeza. Outro tema muito forte é a fidelidade sob pressão. Quer dizer, se Deus é soberano, como é que os servos dele devem viver quando estão sob regimes hostis? E aí, Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que ganham os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abdedegô, são apresentados como modelos. Modelos de coragem e integridade. Como assim? Quais exemplos ele usa para mostrar isso? São os exemplos clássicos, né? Primeiro, lá no capítulo 1, a recusa deles em se contaminar com a comida e a bebida do rei, que provavelmente envolvia alguma prática idólatra ou violava as leis de alimentação dos judeus. Eles arriscam o pescoço logo de cara por fidelidade a Deus. Verdade. Logo no começo. Depois, no capítulo 3, a recusa total, categórica em adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. E aqui o Graidanos ressalta um ponto crucial da fé deles. Eles dizem que Deus pode livrá-los, sim, mas mesmo se não, Dani 3,18, eles não vão se curvar.
Nossa, essa parte do se não é muito impactante mesmo. Mostra uma confiança absurda. Exatamente. É uma fidelidade que não depende da garantia de um final feliz aqui e agora, sabe? E no capítulo 6, Daniel desafia o decreto do rei que proibia orar para qualquer deus ou homem que não fosse o rei Dario. Ele continuou orando abertamente para Deus, sabendo que isso significava ir parar na cova dos leões. Coragem pura. Muita. Greidanos tira dessas histórias uma exortação poderosa à fidelidade radical, mesmo que custe a própria vida. Ele até cita as palavras do rei Nabucodonosor, lá em Daniel 3,28, elogiando os 3 amigos que confiaram nele, Deus, e violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Essas histórias realmente ressaltam um contraste enorme, né? Entre a postura dos fiéis e o poder dos impérios. Isso leva a gente para outro tema. Sim, leva direto para o confronto de reinos. Greidanos explora muito essa tensão entre os reinos humanos e o reino de Deus, que está presente no livro todo. Os reinos humanos são descritos de forma cada vez mais negativa, né? Como assim? Na estátua de Daniel 2, são metais que vão perdendo valor e coesão. Ouro, prata, bronze, ferro misturado com barro. Nas visões de Daniel 7, são bestas selvagens, violentas, que falam blasfêmias. Em Daniel 11, são potências que vivem em conflito, tramando, guerreando sem parar. E em contraste com isso, como o reino de Deus é apresentado no livro? Ele é apresentado como eterno, invencível e justo. É a pedra que destrói a estátua e vira uma montanha que enche a terra toda, Dan 2. É o reino que Deus dá para um como filho do homem, que é uma figura celestial, messiânica, e também aos santos do Altíssimo, que vão reinar para sempre, Dan 7. É o reino cuja vinda é preparada lá nas 70 semanas de Daniel 9 e cuja consumação final com justiça e recompensa é garantida em Daniel 12. E sobre esses reinos, Babilônia, Pérsia, Graidano segue qual interpretação? Ele segue a interpretação mais tradicional sobre quais impérios são representados pela estátua e pelas bestas: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Certo. Mas ele chega a mencionar que existem outras interpretações? Como aquela visão crítica que você falou que situa o livro no século II a.C.? Sim, ele reconhece essa alternativa. Ele menciona que a visão crítica geralmente interpreta o Quarto Reino não como Roma, mas como o Império Grego dividido depois de Alexandre. E aí o foco seria especificamente Antíoco IV como o ponto máximo do mal representado ali. Graidanos apresenta a visão tradicional como a preferência dele, mas ele não ignora que existe esse debate acadêmico, sabe? Ele mostra essa tensão na interpretação que o livro de Daniel gera. Interessante ele ter essa honestidade intelectual, de reconhecer a complexidade. Isso tudo sobre reinos, confrontos, aponta para o futuro, né? Para a esperança. A esperança futura e o livramento final. O livro de Daniel, especialmente nas visões, ele projeta o olhar para além das dificuldades do presente, apontando para a intervenção decisiva de Deus na história. E o que isso inclui? Isso inclui o julgamento final das potências do mal, que são simbolizadas por aquele arrogante pequeno chifre de Daniel 7:8. Graidanos vê esse chifre como representando primariamente Antíoco IV, o perseguidor histórico, mas também como um tipo, sabe? Uma prefiguração do anticristo final que vai se opor a Deus e ao seu povo nos últimos tempos. Entendi. E além do julgamento do mal, que elementos de esperança ele destaca mais? Ele foca muito na vinda de figuras redentoras. Primeiro, aquela figura enigmática e divina, como o Filho do Homem, que recebe o domínio eterno lá em Daniel 7. Sim, essa figura é central. Depois, a profecia das 70 semanas em Daniel 9. Graidanos interpreta como um cronograma divino que aponta para a vinda do Messias, que é chamado de ungido, que significa Messias, ou Cristo, e o ponto crucial, prevê que esse ungido seria morto, dando 9:26, antes da destruição de A morte do Messias prevista, ali em Daniel. Isso é
Bem específico. Muito. E, pro Greidanos, essa é uma das profecias mais claras do Antigo Testamento sobre a morte expiatória de Cristo. E, finalmente, a esperança chega no ponto máximo com a promessa explícita da ressurreição no finalzinho do livro, em Daniel 12, versos 2 e 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão. Como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão, como as estrelas, sempre e eternamente. É uma promessa muito clara de vida após a morte, né? E recompensa para os fiéis. Exatamente. Uma esperança muito sólida. Puxa, então temos soberania de Deus, fidelidade sob pressão, confronto de reinos, esperança futura. E tudo isso, na leitura do Greidanos, converge para um ponto central que já estava lá no título do livro dele, certo? Exatamente. O objetivo explícito de Greidanos, ao analisar Daniel, é demonstrar como, na perspectiva cristã que ele adota, o livro inteiro aponta para Jesus Cristo. Ele argumenta que Daniel não é só sobre o passado ou um futuro distante e genérico, mas é sobre preparar o caminho e prefigurar a pessoa e a obra de Jesus. E como ele faz essa conexão de forma concreta? Quais são os exemplos mais fortes que ele usa para mostrar isso? São vários. Um dos mais óbvios é o título que Jesus mais usava para si mesmo: Filho do Homem. Verdade. Greidai nos enfatiza que Jesus estava reivindicando para si mesmo a identidade e autoridade daquela figura celestial de Daniel 7, aquela que recebe o reino eterno do Ancião de Dias. Faz sentido. Outro exemplo que ele detalha bastante é a história de Daniel na Cova dos Meões, no capítulo 6. Greidá nos apresenta o que ele considera paralelos assim impressionantes com a paixão e a ressurreição de Jesus. Que paralelos seriam esses? Ele aponta a conspiração de inimigos invejosos, a declaração de inocência do acusado, a tentativa frustrada de livramento por um governante que está meio relutante, Dário ali, Pilatos depois, o selamento da pedra na entrada da cova ou do túmulo, o livramento milagroso da morte na manhã seguinte e depois a exaltação do servo fiel e o julgamento dos inimigos. Para ele, é quase um roteiro que aconteceu antes. Nossa, essa leitura da Cova dos Leões como um roteiro da Páscoa é bem instigante. Não tinha pensado nisso assim. Greidanos acha uma prefiguração notável. Ele também interpreta a profecia das 70 semanas de Daniel 9, especialmente a morte do ungido e a menção de uma firme aliança a ser feita, como algo que se cumpriu de forma precisa na morte de Cristo na cruz e na inauguração da nova aliança pelo sangue dele. Uhum. Além disso, ele levanta a possibilidade de aparições de Cristo antes da encarnação, ali mesmo no livro de Daniel. Talvez o quarto homem na fornalha, Dan 3, que tinha um aspecto semelhante a um filho dos deuses, ou talvez aquele anjo poderoso descrito como um homem vestido de linho em Daniel 10. Então, para Greidanos, não são só temas gerais que apontam para Cristo, mas eventos e até figuras específicas dentro de Daniel. Exatamente. Ele vê Daniel como uma peça crucial na grande narrativa da redenção que atravessa a Bíblia toda e encontra seu clímax, seu cumprimento definitivo em Jesus. Antes da gente concluir, você mencionou que o livro é sobre pregar Cristo a partir de Daniel. Greidanos dá alguma dica de como fazer isso na prática? Qual a abordagem que ele sugere para quem vai comunicar essa mensagem? Sim, ele dedica uma parte importante do livro para isso. Ele defende uma abordagem que ele chama de redentivo-histórica. O que isso quer dizer, basicamente? Ele insiste que a pregação, o ensino, deve se basear em unidades literárias completas, tipo pegar um capítulo narrativo inteiro ou uma visão inteira para respeitar o contexto. Certo, não pensar versículos soltos. Exato. E ele adverte muito contra o moralismo superficial. Sabe aquele tipo de sermão que só fala, seja corajoso como Daniel, ou não se curve como os amigos dele. O famoso faça igual. Pois é. Embora a ética seja importante, claro, o foco principal para o Greidanos tem que ser teocêntrico e cristocêntrico. A pergunta-chave é: o que essa passagem revela sobre quem Deus é, sobre as ações dele na história?
e como isso aponta para a obra redentora de Cristo. A ênfase tem que estar nas ações de Deus, não primariamente nos exemplos humanos, por mais inspiradores que sejam. Entendi. Focar mais no herói divino da história do que nos heróis humanos que aparecem nela. Faz sentido. Perfeito. Essa é a essência da abordagem homilética, da abordagem de pregação, que ele propõe para Daniel. Ok. Acho que a gente conseguiu ter uma boa visão geral da análise do Greidanos sobre Daniel. Se fôssemos sintetizar a grande mensagem que ele extrai do livro, qual seria, para fechar a ideia? A síntese seria mais ou menos assim: o livro de Daniel, com suas histórias dramáticas e suas visões apocalípticas complexas, oferece uma mensagem que é poderosa e não perde a validade sobre a soberania inabalável de Deus, soberania sobre toda a história humana e sobre todos os poderes aqui da Terra, por mais assustadores que eles possam parecer. Mesmo no meio do caos. Exato. Mesmo no meio do exílio, da perseguição, do caos aparente, Daniel afirma: Deus está no controle e o plano dele vai levar à vitória final. E a conexão final, o ponto-chave para o Greidanos. E na perspectiva cristã do Greidanos, essa soberania e essa vitória se manifestam e se cumprem de forma suprema na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Homem, o Messias ungido, aquele que morreu e ressuscitou, estabelecendo o reino eterno de Deus e oferecendo uma esperança que é sólida, é duradoura para todos nós que ainda vivemos a leste do Éden. Isso nos deixa com uma provocação final, né? Inspirada diretamente na fonte que a gente explorou hoje. O livro de Daniel, nessa interpretação do Greidanos, descreve conflitos intensos, passados, futuros, mas sempre debaixo do controle último de Deus, apontando para um desfecho que é garantido, a ressurreição, o reino eterno. E tem aquela frase intrigante lá no finalzinho, Daniel 12, verso 10, que diz: os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Fica a pergunta, né? Pensando nessa afirmação, como seria levar a sério essa visão da história? Uma história cujo fim já está assegurado por Deus. Como essa perspectiva de um entendimento sábio do plano maior de Deus, como o Greida nos apresenta a partir de Daniel, poderia realmente alterar a maneira como a gente encara as incertezas do nosso tempo. Os conflitos globais que assustam tanto, ou mesmo as provações, os sofrimentos pessoais que cada um enfrenta no seu próprio exílio moderno. Fica aí a reflexão para quem nos ouviu hoje.